Aleluia, glória a Deus. Chegou o momento importante. Todo momento do culto é importante, mas esse momento é o momento da palavra de Deus, em que o Pai, através da palavra e do Espírito Santo, vai falar ao nosso coração. E eu tenho certeza que você está numa expectativa em ouvir a palavra de Deus, e que o seu coração é uma terra fértil, e que esta semente vai frutificar na sua vida, e na vida também daqueles que você está convidando para cultuar a Deus conosco neste culto. Lembre-se, este é um tempo de evangelismo, e você pode trabalhar, pegar junto conosco aí, convidando pessoas, mandando mensagens para edificação de vidas. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em João, no capítulo 19, nós vamos ler 3 versículos. Glória a Deus, nos preparando para a ceia do Senhor nesta noite. João, capítulo 20, versículos 28, João, capítulo 19, João, capítulo 19, versículos 28 a 30, diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aleluia, que o poder do Espírito Santo se mova agora nesta palavra, para a glória do nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que o Pai, desde a eternidade, Ele preparou Jesus para este momento, para esta entrega. Jesus, quando diz essas últimas palavras lá na cruz do Calvário, Ele usa uma expressão carregada de muitos significados, que nos ensina coisas tremendas, que esclarece o valor daquilo que Ele fez em nosso favor. Nós sabemos que lá no Éden nós perdemos tudo aquilo que Deus planejou para nos dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de governo, uma vida de domínio. E Jesus, então, o segundo Adão, ele vem a este mundo para resgatar e trazer de volta para nós tudo que nós havíamos perdido. E Jesus, então, ele, depois que bebe o vinagre, a palavra de Deus diz que ele fala: está consumado. Naquele momento, Jesus estava completamente desamparado. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele estava moído, ferido. Ele era a pessoa que olhavam para ele e não viam beleza nem formosura alguma, porque ele estava carregando sobre si todo o pecado da humanidade. Naquele momento, Jesus estava desamparado pelos seus amigos, pelos religiosos, os líderes que andavam com ele, pessoas que viam os milagres de Jesus. Ele foi desamparado até mesmo por aquele ladrão que estava à sua esquerda, que ficou criticando Jesus. Ele foi desamparado pelos seus amigos, mas o maior e pior desamparo que causou a maior dor a Jesus foi ter sido desamparado pelo Pai. Mas por que Jesus foi desamparado pelo Pai? Porque ele estava ali na condição de nosso substituto. Jesus estava ali substituindo Adão e toda a humanidade, carregando sobre si todos os nossos pecados, os pecados desde Adão, os pecados de todo ser humano e até o último que vai nascer na face da terra.
Mas eu quero meditar com você um pouquinho sobre o significado desta palavra, o que há por detrás desta palavra. No grego, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, a palavra que Jesus usou foi a palavra tetelestai. E essa palavra, ela é, como eu disse, carregada de muitos significados. Foram encontrados em recibos romanos esta palavra, pessoas que deviam e quando elas conseguiam pagar a dívida, naquele recibo estava escrito tetelestai, que significa liquidado. Essa dívida foi paga. A pessoa devedora liquidou o seu débito. Quando Jesus ele diz isso, ele assume o nosso lugar diante do Pai para cumprir toda a justiça de Deus. E ele diz, esta dívida está liquidada. Jesus não estava falando ali, tetelestai, como se ele fosse alguém que estivesse derrotado, está consumado, eu estou derrotado, eu perdi, eu estou morrendo, eu estou desistindo, eu estou jogando a toalha. Não, Jesus, ele liberou esta palavra na sua expressão, dizendo, eu fiz, eu completei aquilo que era devido ao homem fazer, eu fiz agora e de uma vez por todas. Essa palavra, ela era usada também por filhos, crianças, jovens, quando os seus pais os encarregavam de uma tarefa. E eles então iam fazer a tarefa e após a realização do trabalho, eles chegavam até os seus pais e diziam, papai, tetelestai, ou seja, a tarefa que você me incumbiu de fazer, eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo ali na cruz do Calvário, eu cumpri, eu concluí aquilo que foi determinado antes da fundação dos séculos. Jesus foi preparado como um cordeiro para esta obra vicária, desde a eternidade, antes de Deus nos criar, antes de Deus nos formar, Jesus já foi preparado para este sacrifício. Esta palavra também está consumado no grego tetelestai, era usada também quando uma pessoa adquiria um imóvel, um bem, uma propriedade, e ela ia pagando aos poucos. Quando ela terminava de pagar aquela dívida, ela recebia então o registro, o título, e neste título constava a palavra tetelestai, quitado. A partir de então, você pode usar este imóvel que é seu, você pode usufruir dos benefícios desta casa que você comprou. Isso significa, meus irmãos, que Jesus, ele nos deu a salvação. Ele estava dizendo ali na cruz do Calvário, eu entrego para vocês agora a salvação e vocês podem usufruir de todos os benefícios que ela lhe dá. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Essa palavra também era usada antigamente quando uma pessoa era presa, cometia um delito e era então sentenciada, ela era condenada e era então encarcerada. Eles colocavam a sentença com a pena daquela pessoa na porta daquela cadeia. E então a pessoa passava a cumprir aquela pena, a pagar pelo seu erro, a pagar por aquilo que ela fez de errado, pelo seu delito.
quando o tempo passava e a pessoa cumpria aquela pena. Então, vinha uma ordem de soltura, vinha então a ordem de um juiz para que aquela pessoa fosse liberta. E era colocado por cima daquela sentença, por cima daquele decreto. A palavra tetelestai significa, meus irmãos, que Jesus, Ele colocou-se no lugar meu e seu, de toda a humanidade, e cancelou esta dívida. Por quê? Porque Ele pagou, Ele cumpriu aquilo que eu e você deveríamos cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele criminoso que deveria ser morto, aquele criminoso que deveria pagar pela sua pena, ele agora não precisa mais, ele não precisa mais cumprir a pena. Por quê? Porque Jesus se colocou no lugar daquele criminoso. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Sobre a minha vida espiritual existe esta palavra: liquidado, consumado, pago, totalmente pago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, quando Jesus, na cruz do Calvário, em suas últimas palavras, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, Jesus então fala que a sua obra, a obra que Ele foi enviada, o plano que foi feito, que foi traçado para resgatar a minha e a sua vida, Ele cumpriu, foi totalmente cumprido. Isso significa que uma nova aliança, uma aliança eterna, que não precisa mais ser feita, porque ela é suficiente, porque o sangue de um inocente foi derramado ali na cruz do Calvário, tocou esta terra, foi então suficiente para nos trazer perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso que você tem a liberdade, que eu tenho a liberdade de adorá-lo, porque a Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós não precisamos mais de um sacerdote para fazer a nossa comunicação, a nossa intermediação até o Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E é por isso que Paulo, quando ele fala aos Colossenses, lá no capítulo 1, no versículo 13, ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo aqui, ele traz essa palavra de revelação para os colossenses. Nós estávamos debaixo de um governo, ele fala de um reino, isso mostra um governo, um domínio, o domínio do diabo. Ele está fazendo aqui uma metáfora, fazendo uma metáfora entre luz e trevas, e ele mostra então que nós que estávamos em trevas, nós que estávamos debaixo do domínio do inimigo, Jesus, com a sua morte, Ele nos comprou de volta e nos transportou deste reino de trevas, para um reino de luz, para um reino de paz, para um reino de justiça, para um reino de amor. E Paulo revela quem é esse Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Em
em Jesus todas as coisas foram criadas. Ele diz no versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus é a cabeça da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, aleluia, porque, olha irmãos, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus tem o nome mais lindo, Jesus tem o nome mais poderoso, Jesus tem o nome mais doce, Jesus tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Mas eu quero falar com você sobre o significado de estar consumado também no hebraico. No hebraico, esta palavra é a palavra nishlem, em que a sua raiz significa estar completo, estar sadio, estar pleno, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, você pode falar em outras línguas aí, por quê? Porque quando Jesus disse, está consumado, a dívida está paga, o preso não precisa cumprir mais esta pena, a pessoa não precisa morrer, o que ela comprou está quitada, o bem que ela adquiriu, eu paguei. Jesus também estava dizendo, eu estou dando bem-estar, eu estou dando saúde, eu estou dando plenitude. Foi por isso que Jesus disse ali para os seus discípulos, eu dou vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, vida abundante, vida plena. Mas é interessante que na raiz desta palavra nós temos também a palavra shalom, shalom, que significa paz, que significa prosperidade, que significa bem-estar, que significa inteireza, que significa segurança. Meus irmãos, tudo isso nós havíamos perdido lá no Éden. O pecado nos tirou todos esses benefícios, mas Jesus na cruz do Calvário, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, sofrendo todo aquele flagelo, toda aquela humilhação, todo aquele desdém de pessoas, Jesus, Ele resgatou para nós todos esses benefícios. Mas é interessante que a raiz dessa palavra, além de significar shalom, ela também é a palavra shelem, que significa oferta pacífica. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, disse que como uma ovelha muda, Jesus foi ao matadouro. Ele foi como um cordeiro mudo. A oferta foi pacífica, ele se entregou, assim como Isaque, que acompanhou também o seu pai Abraão para ser sacrificado, fazendo uma tipologia de Jesus. Jesus é ali na cruz do Calvário, a oferta pacífica. Jesus se entregou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem ainda na raiz desta palavra, nishlem, a palavra shalom, que significa estabelecer uma aliança de paz. Louvado seja Deus. É por isso que o autor de Hebreus fala sobre os sacrifícios da antiga aliança e que com a lei eles caducaram, porque o sangue de bois e de touros do mundo inteiro não poderia apagar o preço, apagar o pecado e pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Mas o sangue de Jesus, que
tem poder, que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que vence a Satanás, o sangue de Jesus, que nos redimiu, que nos resgatou, que trouxe redenção para as nossas vidas. Este sangue estabeleceu a única e eterna aliança, e esta aliança que você vai celebrar essa noite, na sua casa, com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança com a sua família. Esta aliança jamais poderá ser revogada, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário é um sangue de um inocente, de um justo. Nele não havia pecado, Jesus não pecou, por isso ele tem autoridade para nos substituir, por isso ele teve autoridade para pagar o preço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra significa também, na raiz, que é Shilem, significa recompensa. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa obra é perfeita, por isso quando ele disse, está consumado, é uma obra perfeita, uma obra que trouxe bênçãos para nós, eternas. Louvado seja Deus. E o que significa tudo isso, irmãos, para nós? Significa que Jesus, ele nos deu Shalom. Bendito seja o nome do Senhor. Com Shalom, Jesus traz 6 bênçãos para as nossas vidas. Talvez você esteja atormentado, talvez você esteja desassossegado por um relacionamento quebrado, por um emprego que perdeu, por uma situação difícil e você não está conseguindo sentir paz, você não consegue dormir, você tem que tomar remédio, você fica angustiada, entra à noite sem dormir, pensa e não acha solução. Eu quero dizer para você nessa noite que Shalom, Shalom está sobre a sua vida. Shalom foi liberada quando Jesus disse, está consumado. Quem sabe você tem andado em círculos, materialmente não tem desfrutado de uma vida de prosperidade. Meu irmão, minha irmã, ande nos princípios da palavra de Deus e desfrute da prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade material, prosperidade física. Jesus, ele trouxe com Shalom, ele trouxe bem, ele trouxe inteireza, ele trouxe segurança, ele trouxe saúde, em tempos que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos como tudo vai se acabar, nós temos segurança, nós temos Shalom, aleluia, porque Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, nós temos Shalom, aleluia. O véu se rasgou, está consumado, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir a mensagem desta noite, falando 3 ocorrências entre milhares, que a nossa mente não consegue alcançar, com esta obra completa de Jesus, quando Ele disse que tinha concluído, que tinha completado, que tinha acabado de fazer a tarefa, a árdua tarefa, que nenhum ser poderia fazer, ninguém poderia nos levar de volta para o Pai, ninguém poderia nos reconciliar de novo com Deus. Jesus então fez o preço da nossa salvação, foi completamente liquidado. Esta é a primeira ocorrência. Colossenses diz, e a vós outros que estáveis mortos em vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, Jesus removeu e cravou lá na cruz do Calvário. O preço foi pago, aleluia, tetelestai, foi liquidado. Meu irmão, se você cometeu pecados, se você fez algo e isso tem atormentado a tua vida, eu quero te dizer que o preço já foi pago, Jesus já te perdoou. Se você se arrependeu e confessou o seu pecado, confie no perdão do Senhor, porque a sua dívida foi paga. E esta cédula de dívida foi cravada lá na cruz do Calvário. A segunda ocorrência que eu quero deixar aqui para nós: Jesus nos mostrou quem é o Pai. Aleluia! Jesus nos mostrou quem é o Pai. Quando Filipe pergunta para Jesus, Jesus mostra-nos o Pai. E então, lá no capítulo 1 de João, no versículo 18, ele diz assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como você vem e me diz, mostra-nos o Pai. A Bíblia declara que ninguém jamais viu a Deus, ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem mostrou quem é Deus. Aleluia! Você olha para Jesus, eu olho para Jesus e eu vejo o Pai. Eu vejo um Pai amoroso. Eu vejo um Pai que decidiu, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, não habitar na eternidade só, mas nos levar de volta, nos levar para o nosso lar. Eternamente nós estaremos com Ele. Jesus decidiu pagar o preço, veio aqui nos revelar o Pai, para ficar conosco eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E a última ocorrência que eu quero falar: existem milhares, incontáveis, que a nossa mente sequer pode sondar, dos benefícios do sacrifício de Jesus. Mas eu quero dizer para você que a cruz não é derrota. A cruz é a nossa vitória. A cruz é a nossa vitória. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja Deus. O inferno fez festa quando Jesus foi morto ali na cruz do Calvário. O inferno celebrou, mas Jesus, quando ele se entregou, a Bíblia diz que ele expôs o inferno publicamente, aleluia, e triunfou dele lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, este caminho é o nosso caminho. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele tem vida, ele frutifica. Jesus, ele se entregou ali na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Ele foi punido por Deus pelos nossos pecados. Em Jesus, Deus puniu o pecado. O pecado tem um preço, meus irmãos. Nessa noite, noite de ceia, quando Paulo chama a igreja para celebrar a ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Nós precisamos nos examinar, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Que tempo é este, meus irmãos, em que a voz profética da igreja está chamando as famílias, está chamando o seu
povo para a comunhão, para a unidade, para se arrepender dos pecados. O Calvário, irmãos, mostra o horror que é o pecado. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos examinar. Nós temos orado, os pastores, nós fazemos algumas reuniões por vídeo, e nós temos orado pela igreja, nós temos clamado para que ninguém esfrie, para que ninguém desvie dos caminhos do Senhor, que ninguém se esqueça em momento algum que você é uma igreja viva, que nós precisamos, como seres viventes, nos alimentar, e o nosso alimento é a palavra, o nosso alimento é a oração. Aleluia. E Jesus, ele foi ali na cruz do Calvário, punido no meu e no seu lugar pelos nossos pecados. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. Isso significa que eu não devo mais nada e você também não deve mais nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler o último versículo para nós orarmos e participarmos da ceia. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 21, versículo 6 diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero me dirigir para você que está conosco, que ouviu essa mensagem até este momento e que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não recebeu do Pai o perdão pelos seus pecados. Eu quero chamar você, neste momento, para fazer comigo uma oração. Meus irmãos, nós não podemos desprezar tão grande salvação. Jesus disse, eu sou o princípio, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus disse, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Talvez você tenha andado no deserto deste mundo, sedento, faminto, sedento de paz, sedento de ter satisfeitas as suas necessidades espirituais. Nesta noite eu estou te apresentando a única pessoa do universo que pode saciar a tua sede, a sede da tua alma. E esta pessoa chama-se Jesus Cristo. E você pode dizer, e o que eu devo fazer então? Você precisa, como eu preciso, reconhecer que sou um pecador. Eu preciso reconhecer que Ele morreu no meu lugar. E eu preciso aceitar e receber o perdão de Deus. E esse perdão está disponível. Aleluia. Esse perdão é para mim e para você. Eu quero orar agora, nesse momento, em nome de Jesus, entregar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, e preparar então para ceiar junto com você. Pai, nesta noite, mais uma vez, eu declaro que o meu coração é teu. Você pode fazer isso junto comigo. Pai, eu declaro que eu recebo o perdão para os meus pecados que o Senhor deu ali na cruz do Calvário.
através da morte do teu filho. Pai, eu te agradeço porque eu não sou merecedora do teu grande amor, da tua compaixão, não sou merecedora da tua graça e do teu favor. Mas o Senhor me amou primeiro, o Senhor me conquistou, o Senhor me comprou de volta. E hoje eu declaro que a minha vida é tua, o meu coração é teu. Eu te peço, Pai, perdoa todos os meus pecados, limpa-me, purifica-me. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, arranca de mim toda a desobediência, arranca de mim toda a rebelião, arranca de mim toda a cegueira, toda a frieza. Senhor, que o poder do Teu Espírito, todos os dias, adorne as minhas vestes de noiva, aleluia, para que, Senhor, no dia em que a trombeta soar, no dia em que Tu chamar o meu nome, eu esteja pronta. Eu declaro nesta noite, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu declaro nesta noite, Senhor, que Te amo, que o Senhor é o meu bem maior, que eu preciso de Ti, que eu não sou nada sem o Senhor. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que quero permanecer diante da Tua presença, sem retroceder, sem olhar para trás. Obrigada, Pai, obrigada por Tua palavra, obrigada porque a obra está completa, e porque a obra está completa, juntamente com cada família, eu celebro, Senhor, esta ceia. Meus queridos, nós vamos ouvir uma música especial agora. Enquanto isso, você prepara, se você ainda não preparou os elementos, esteja orando enquanto você assiste aí este louvor maravilhoso, porque em seguida eu estarei orando e consagrando os elementos. Ao terceiro
Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória a Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou, nossa vitória completa. Louvado seja o nome do Senhor, que coisa linda, que louvor maravilhoso. E agora nós vamos então, queridos, celebrar essa ceia. Eu sei, eu sinto no meu espírito que a glória de Deus está aí na sua casa. Aleluia! A glória de Deus, a presença do Espírito Santo está aí com você, como está aqui comigo. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja Deus. Pegue o seu pão, suco de uva, aí na sua casa. Em nome de Jesus, eu vou orar agora, apresentando ao Pai, para que nós possamos então participar deste banquete da igreja, desse banquete dos filhos de Deus, deste banquete dos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, este pão que representa o Teu corpo, que foi moído assim como o trigo é moído até chegar ao pão amassado, triturado. O Senhor foi moído lá na cruz do Calvário por nossas vidas. E nós recebemos este pão como nosso alimento espiritual, celebrando a Tua morte, a Tua ressurreição. Participamos desse banquete. A ceia é um banquete de aliança. Participamos conscientes da obra que o Senhor fez. Apresentamos este suco de uva, que representa o Teu sangue remidor, derramado na cruz do Calvário, Teu sangue purificador, o Teu sangue que nos traz vida, porque a vida da carne está no sangue, e sem sangue não há remissão de pecados. E consagro ao Senhor, que cada família, ao participar desta ceia, seja fortalecida, seja revigorada, seja renovada. Meu Deus, que ao iniciar esta semana, seja uma semana que haja um desfrute da salvação, haja um desfrute de Shalom em cada lar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode então tomar o pão agora, como Jesus falou, que todas as vezes que nós comemos deste pão, nós anunciamos a sua morte e a sua ressurreição. Então, coma do pão agora, em nome de Jesus.
Ele é santo, Ele é santo, bendito para todo sempre, poderoso, maravilhoso, exaltado entre as nações, o Cordeiro Santo de Deus, o leão da tribo de Judá, a brilhante estrela de Davi, o Alfa e o Ômega, o Redentor das nossas almas, a nossa cidade de refúgio, a nossa esperança, a nossa água da vida, o nosso pão diário, o nosso maná que desceu do céu. Seja engrandecido, Senhor, em cada vida. Seja engrandecido. Muito obrigada. Agora você pode participar do cálice, em nome de Jesus. Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Amém? Que foi derramado pelos nossos pecados. Temos uma aliança, queridos. A Igreja Cristã Semear tem uma aliança com você. O nosso papel nessa aliança é estar compartilhando a palavra de Deus. O nosso papel nesta aliança é cobrir o rebanho com as orações, com os clamores, trazer aconselhamentos para as pessoas. Estamos em aliança com você. E temos certeza de que você também tem consciência da sua aliança em pegar junto com essa obra. Assim como nós bebemos deste mesmo suco, o mesmo propósito que nós temos de ganhar almas, o zelo que nós temos de oferecer para você um culto em sua casa. Eu tenho certeza que você tem valorizado, que você tem orado pela igreja, que você tem orado pelos irmãos, porque nesta aliança nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Amém? Então bebamos todos deste cálice, em nome de Jesus. Yeshua, Yeshua, Senhor dos exércitos, o Senhor vem, em breve o Senhor virá. Aleluia, nós celebramos a Tua graça, celebramos este amor, celebramos este tempo e entregamos a Ti, Senhor, todo este momento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família. Senhor, visita as crianças agora, visita os lares, visita, Senhor, as famílias. Eu declaro paz, eu declaro saúde, eu declaro prosperidade em nome de Jesus. Queridos, nós continuamos com as nossas lives, continuamos com o culto online. Quarta-feira estaremos aqui. Nós estamos agora às 19 horas. Tem sido uma bênção. Eu tenho recebido testemunhos pelo direto, eu tenho recebido mensagens que têm me motivado muito a liberar a palavra. Ontem à noite mesmo eu recebi um testemunho muito forte, que Deus tem feito maravilhas nos cultos, nas lives, e acompanhe conosco, pegue junto, olhe as informações que nós estamos colocando aí na descrição desse vídeo. Se você fez uma decisão por Jesus, tem uma ficha aí na descrição do vídeo. Entra lá, porque nós vamos entrar em contato com você, orar pela sua vida. Pessoas têm feito isso, tem sido uma bênção. Nós estamos pastoreando pessoas. Deus é maravilhoso, mesmo não estando presencialmente.
Então, seja abençoado. Eu quero declarar sobre você, sua casa, sobre a Igreja Cristã Semear e sobre a Igreja de Jesus reunida agora, online e offline. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nação brasileira. Amém, amém. Graças a Deus.